foi criado para viver sozinho. Desde que o nosso Criador fez Adão e logo depois que fez a Eva, a ordem dada foi crescei e multiplicai-vos. Essa seria a ideia dada por Deus para o início de uma sociedade. Sendo assim, então o viver em sociedade é algo intrínseco do ser humano. Gostamos de pessoas e necessitamos viver entre elas. Esse era o ideal de Deus desde a nossa criação. Mas desde o início da sociedade, há 6.000 anos atrás, muita coisa mudou. Uma vez que a sociedade é fruto também do meio onde ela está, muitas transformações aconteceram durante todo esse período. E de mudança em mudança, podemos dizer que vivemos hoje no que se chama de sociedade hipermoderna. Sociedade hipermoderna é um termo criado pelo filósofo Gilles Lipovetsky, que tenta entender o fenômeno do consumo exacerbado e também desmistificar a questão do luxo como sendo apenas uma frivolidade do nosso tempo. O termo hiper diz respeito a uma sobrevalorização dos temas da modernidade e não uma contestação a ela, uma vez que esses principais valores são mantidos e, pelo contrário, até exageradamente valorizados, e valores desses que são ênfase no progresso técnico-científico, ênfase na razão e consciência humana e individualismo. Outro estudioso, Sebastian Charles, faz a seguinte afirmação sobre esse assunto. Hipermodernidade, uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, pela flexibilidade. Indiferente como nunca antes se foi aos grandes princípios estruturantes da modernidade, que precisaram adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não desaparecer. Como é possível, então, manter os seus valores imutáveis diante de uma sociedade cuja principal característica é a fluidez e flexibilidade e a relatividade dos valores? Acompanhe, então, a entrevista do programa Vida Mais Viva, que está começando agora, porque sociedade hipermoderna é o tema de hoje. Você viu a gente falar na abertura sobre uma sociedade hipermoderna em que mudanças são muito constantes no trabalho, nos relacionamentos, as coisas estão ficando meio volúveis. Você já pensou pensou bem nesse assunto? E para falar sobre isso, sobre as mudanças numa sociedade que já é hipermoderna, nós trouxemos o pastor Milton Dax. Tudo bem, pastor? É um prazer estar com você. O pastor Milton Dax é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e atua na região de Ibiúna. E pastor, pensando nesse assunto aí das mudanças constantes numa sociedade hipermoderna, diz para nós, o para sempre vai acabar? Não existe mais para sempre? Nada é para sempre nessa sociedade nova? Olha, quase nada. Eu acredito que essa é exatamente a marca dessa sociedade. É tão dinâmico isso, porque da década de 70 para cá, houve algo interessante. Essa transição da modernidade, e eles não sabiam como definir a sociedade. Eu estou dizendo aqueles que estudam a sociedade, como os sociólogos, os filósofos, os antropólogos, enfim. Eles, analisando a sociedade, não conseguiam dar uma definição, um termo que definia essa transição tão rápida que estava acontecendo. E nós ficamos um tempo aí falando da pós-modernidade, né? Desde a década de 70 para cá. E hoje já se define essa sociedade como hipermoderna. Então, né? Nem pós-moderno mais. Não é mais pós-moderno. Até mesmo aquilo que definia essa mudança já caiu em desuso. Como é que isso começou a acontecer? O que aconteceu para que as coisas tomassem esse rumo, pastor? Essa é uma excelente pergunta, Mariana, porque assim, a base de tudo isso, até o início do século passado, nós tínhamos as famílias de uma forma muito sólida. Os pais em casa chegando mais cedo, jantava com a família, saía cedo, mas voltava. Ele tinha o lugar certo de ir ao trabalho, de voltar para casa. A mãe estava em casa com os filhos que ainda não trabalhavam. Os filhos homens acompanhavam os pais logo cedo. Eles já iam para o campo ou para algum outro tipo de atividade. Ofício que o pai fazia, mas né? aí entraram as duas grandes guerras no mundo. E esse era um grande objetivo, de certa forma, uma estratégia de Satanás para essa humanidade. Ele precisava quebrar essa instituição. Família, né? Exatamente, que estabelecia, né, essa solidez de atitudes, de comportamentos. E quando ele leva os homens, né, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foram milhões de vidas que foram ceifadas, não somente de soldados, mas de civis.
Logo em seguida, já em 1938, estoura a Segunda Grande Guerra Mundial, muito maior em número, né, desse contingente, de destruição. Agora era por céu, por mar, por terra, né? O armamento era outro, muitos homens morreram, deixando suas esposas viúvas. Essas mulheres estavam dentro das fábricas, os seus filhos não conseguiam. Precisaram sair, então, para sustentar a própria família. Quer dizer, então aquela solidez acabou, porque a mulher agora virou chefe da casa, o filho não tinha mais pai, crescia meio sem norte, a mãe não educava mais a filha em casa. Aí e se quebrou. Muda toda a estrutura, porque a sociedade ela muda quando muda a família. A sociedade são pequenas famílias, né? Exatamente. E essas famílias, elas acabaram mudando. E você aí começa a ver, assim que o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, você vê a mídia entrando muito forte, o rádio, a televisão, e eles trazendo a formação de uma nova sociedade. A mulher agora, que outrora ocupava a casa, ela ajudava, né, a formação dos filhos, no caráter dos filhos, etc., ela está na rua. A música muda. Você vê a sociedade hippie tomando conta, o rock, enfim, tudo chegou, né? E agora as coisas são muito intensas, as pessoas querem a liberdade daquele modelo, eles não aceitam mais aquele modelo daquela família que se configurava. Aquilo se tornou ultrapassado. Ultrapassado. Então agora a gente entra na década de 70, década de 80, com uma sociedade completamente mudada. E agora a própria tecnologia chegando com muita força, não é? Foi a cereja do bolo. Foi, exatamente. E agora o que nós temos? Uma sociedade que ela não aceita mais aquilo que é duradouro, aquilo que tem aspectos de conservação, de solidez. E esse termo, por exemplo, da hipermodernidade que a gente está ouvindo falar, essa sociedade é muito intensa, quer experimentar tudo com muita intensidade. Hoje, por exemplo, essa sociedade ela não está preocupada com a linha de chegada. Ela quer curtir o caminho que leva até lá. A chegada, se chegar, ótimo. É por isso que as pessoas não se firmam mais no trabalho, né? Ele começa hoje, recebe uma pressão de alguma forma, ele fala, não, isso aqui não está legal, porque ele quer curtir esse momento, ele não está pensando que ele pode ser um diretor, enfim, fazer carreira naquela empresa. Essa questão do trabalho é muito marcante, né? As 2, 3 gerações anteriores, a gente pensava, os nossos avós, sei lá, a gente pensava que entrava como office boy na empresa, ia sendo promovido, a carteira de trabalho era um carimbinho só. Exatamente. Hoje em dia, não. Você teve qualquer dissabor. E eu tenho a impressão, pastor, que as pessoas, elas não estão sabendo lidar com os conflitos, né? Teve um conflito na empresa, não quero mais ficar aqui, isso aqui já me estagnou, vou mudar de lugar. E assim vai. E depois essa aqui também não serve, e vou para outro lugar. Na primeira dificuldade, parece que se muda, que é uma sociedade imediatista. E no casamento igual, exato, e assim vai, em todos os aspectos, no trabalho, no relacionamento entre homem e mulher, ou seja, no casamento, com os filhos. Eu quero o muito pelo pouco, eu quero entregar pouco de mim, mas eu quero obter muito daquilo que eu estou entregando. É até egoísta isso, claro, né? Que é. E Paulo diz isso, por exemplo, na carta dele a Timóteo, a última carta dele a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, ele diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele vai dizendo como seriam as características dessa sociedade nos últimos dias. Então, a Bíblia já é um livro que apresenta de maneira quase 2000 anos antes dessa sociedade se formar. Parece que Paulo estava aqui, né? Agora, 2016, 2017. Exatamente. Então, a gente está vivendo essa ebulição de mudanças que são incontroláveis. Eu gosto de um pensamento que diz assim, hoje as pessoas estão tendo, as pessoas têm a sede de obter e o tédio de possuir. Então, a ânsia de obter e o tédio de possuir, ou seja, eu quero um novo smartphone que saiu. A partir do momento que eu compro... Isso aqui já é chato. Já é chato, porque já está saindo um outro que é mais rápido, tem uma tela diferente do meu. E então, eu fico vivendo essa intensidade constante, que traz uma insatisfação constante. E aí você tem que trabalhar mais para poder conquistar mais. E aí ter menos tempo para a família. E aí tudo aquilo que você falou sobre a família como sendo
tendo base de tudo foi destruída. Exato. Né? Eu não tenho tempo para criar os meus filhos, para ver os meus filhos crescer, para inculcar princípios e assim vai. E quanto mais eu obtenho, mais distante eu estou daquelas pessoas que são importantes para mim. E essas pessoas acabam aprendendo de mim que a vida é uma via de duas mãos, de troca. Né? Você me dá porque, de alguma forma, eu configuro a tua vida, estou fazendo parte da sua vida. E você leva esse conceito para as próximas gerações e cada vez mais isso vai aumentando. Descartáveis, o descartável, né? O rápido, o efêmero, tudo aquilo que vai muito velozmente. Né? Então eu compro um carro hoje que amanhã um modelo que vai sair daquela própria marca e modelo já não tem nada a ver com o meu. E eu começo a me questionar por que eu não posso ter o outro. Parece que uma estratégia para poder perpetuar o consumo, né? E isso, Augusto Cury trata isso muito bem, ele fala que isso está gerando uma sociedade que passou a ter a síndrome do pensamento acelerado, que é exatamente muita informação, isso entra, a gente percebe que não é o obter que traz satisfação, não é o obter que traz satisfação, isso já está comprovado. Mas, infelizmente, a sociedade acha que, a sociedade, da forma como está formada, acredita que o ter, esse é o modelo que traz satisfação. Ou seja, o que me resgata de um vazio que eu mesmo adentrei, que eu mesmo busquei, através de achar que a minha vida é composta por objetos, por possuir, não é? E descartar aquilo que possuo. Agora, pastor, eu queria que a gente estudasse, que a gente conversasse um pouco sobre o outro lado, porque às vezes quem está nos assistindo pode interpretar que a gente está dizendo aqui que a mudança é ruim. Uhum. Eu queria que você dissesse os dois lados, o lado bom, porque tem efetivamente coisas boas em mudança, mas você dissesse um pouquinho de cada, do lado bom e do lado mal, que eu acho que a gente já começou a falar, mas dessa coisa de mudar, né? O lado ruim seria isso, né? Você imagina você em 4 pessoas da mesma família dentro de um carro, um pai, uma mãe e 2 crianças. E cada um está no seu universo tecnológico e não estão se conversando, nem vendo a paisagem, não seria um lado ruim. O lado bom é você utilizar todos esses recursos que a sociedade hipermoderna te dá por conta de ter crescido tecnologicamente e outras coisas também. Eu diria que até o Brasil, por mais que está vivendo essa crise que nós estamos vendo econômica, nós mudamos muito das 2 últimas décadas para cá. O Brasil está dando a possibilidade do seu cidadão possuir mais, não é? Agora, esse possuir mais, eu creio que deveria ser aplicado da forma como se viver mais intensamente com pessoas e não essas coisas que nós obtemos, viver intensamente isolados, né? Porque esse é o grande problema. Exato. A gente teria que usar isso para viver intensamente, de maneira interpessoal, com aquelas pessoas que nos são importantes, que compõem a nossa vida. Né? Utilizar toda essa hipermodernidade para poder voltar lá no princípio, Sim. Lá na origem. A família continua sendo importante, estar com os filhos, estar com a esposa, ter tempo de qualidade com eles. E muito se fala sobre essa questão o importante não é a quantidade de tempo, o importante é a qualidade. E isso às vezes a gente usa isso para aplacar na nossa mente. Sim. Que a gente corre tanto. Eu tenho 5 minutos para estar com meu filho, mas se nesses 5 minutos a interação for maravilhosa, tá tudo bem. Meu papel de pai e mãe está cumprido, meu papel de esposa. Mas na verdade a gente precisa refletir sobre isso. Né, nós estamos criando pessoas cada vez mais egocêntricas. Eu quero obter, eu penso no meu bem-estar, independentemente de quem está ao meu redor. Né? Essa coisa das redes sociais é um exemplo claro disso, né? A gente tem 1000 amigos nas redes sociais, mas com qual de verdade você conta na sua dificuldade, né? É interessante que você põe lá e você fica guardando os likes, mas os likes de alguém que não faz parte do seu dia a dia, que não compartilha dos teus sonhos, das tuas emoções, dos desejos que você tem. E essas pessoas acabam curtindo e muitas vezes uma foto que eu vou usar, embora ela seja sua, é um fake da tua realidade de alma. Claro. Ela não é real. Você não está vivendo aquele flash que você fez de você, aquela imagem. Aquilo não é a verdade da sua vida. É como se a gente fizesse para aplacar uma dor que a gente não quer entrar em contato com ela, né? E bota assim, uma foto lá, minha vida é maravilhosa. Exatamente. A minha vida é perfeita. Você não pode querer conhecer as pessoas pelo Facebook, não dá com certo. certeza. Né? Eu acho que, ou pelas redes sociais, né? As pessoas parecem que estão sempre sorrindo, estão sempre mostrando o seu melhor ângulo, né?
E quando a gente encontra, eu tenho algumas coisas que são interessantes. Eu tive um episódio muito cômico, mas uma pessoa falou, poxa, mas que pastor indelicado, passou por mim e não me cumprimentou. E aí eu fui saber as razões e tal, e quando eu fui vê-la, ela falou, nós somos até amigos de Facebook. Acontece que o que estava no Face e quem o estava vendo eram pessoas completamente diferentes. Então, você nem que eu tivesse nunca imaginar que aquela pessoa fosse de fato aquela que estava ali como minha amiga virtual. Então, eu me parecia uma pessoa não cortês por essa pessoa ser tão diferente virtualmente do que é real. Eu não a reconheci. E por conta disso gerou um certo dissabor. Mas percebe, às vezes a gente está vendendo uma imagem que não é a nossa verdade. A pessoa está infeliz. Eu conheci uma pessoa que me ligou, o Facebook dela só tem imagens maravilhosas. E essa pessoa me ligou dizendo assim, olha, eu estou a ponto de um suicídio. Minha vida está um fracasso. Minha vida está toda desmantelada. Mas no Facebook você olha aquela vida, tudo que você gostaria de ter. De viagens, de fotos bonitas, de pessoas alegres do lado, de boas companhias. Mas quando você vai conversar com a pessoa, ela está isolada. Ela é uma hipermoderna. Ela está fazendo aquilo, como você falou, é um auto-marketing que não necessariamente fala do que é real da vida dela. E, pastor, como essa questão da hipermodernidade pode afetar o nosso comportamento de consumo, o nosso comportamento no trabalho, o nosso comportamento em todas as esferas, inclusive já na espiritualidade, porque a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Poxa, que pena, passa rápido, mas assim, quando você não tem pessoas, quando você não tem relacionamento interpessoal, você não divide momentos, suas frustrações, alegrias, os seus planos de vida, você acaba, isso acaba arrebentando em outro lado da tua vida, estourando em outro lado da sua vida. Você tem que preencher a falta aqui, o toque, a sensibilidade, o sorriso, o conselho, a palavra de alegria, de riso, que você poderia ter com uma outra pessoa, claro. Você vai ter que obter coisas. E essa obtenção nunca vai suprir ou vai repor o outro ser humano. Deus nos fez pessoas interpessoais, né? De claro, relacionamentos. Né? Então, assim, a gente não tem como se isolar. E ao se isolar, eu preciso começar eu me satisfaço, tentando me satisfazer dessa independência que eu criei, esse isolamento que eu criei, com um objeto, com coisas. Mas, infelizmente, objetos e coisas não pode dar o que um ser humano pode te dar. Então, é por isso que muitos filhos se isolam dos seus pais, muitos esposos de suas esposas estão deitados no mesmo lado da cama, mas cada um está olhando algo diferente, de interesse diferente. Antes de se deitar, mal se olham e acordam no outro dia. Então, eles vão ser naturalmente consumistas, porque é uma síndrome que está surgindo, está aumentando cada vez mais nos nossos dias. Dentro dessa sociedade que muda constantemente, a gente pensa assim, a gente entra em conflito, a gente lê na Bíblia lá, que Deus fala que Deus nunca muda. Ele é um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Como é que a gente entende um contexto de um Deus que nunca muda frente a uma realidade que a única constante é a mudança? Então, essa compreensão. Quando fala que Deus não muda, isso tem que ver com o seu caráter, isso tem que ver com os seus estatutos, as leis que Ele nos deixa, os princípios que Ele estabelece, né, que mantém, que é a marca, que é a descrição do seu caráter, da sua pessoa. Agora, Deus é um Deus de mudança, você vê o universo, você vê as coisas acontecendo, muitas mudanças, e Deus faz isso... Ele é empreendedor, ele é proativo. Quer dizer, a mudança é boa, exato. Mas a gente não pode mudar a essência. A gente não pode mudar os princípios que regem a vida, que estabelecem a vida, das quais são oriundas de Deus, nascem em Deus. Então, é isso que dá sentido à vida. Quando eu reconheço Ele como o meu Criador e eu faço uso fruto daquela imagem e semelhança que Ele me deu, da reprodução que Ele me proporcionou, não é? Quando eu me uno a uma mulher e faço um serzinho parecido comigo, do domínio sobre todas as coisas, mas esse domínio, aquele domínio de zelo, de cuidar, de cultivar. Então, esse Deus nos dá isso, né? Ele nos colocou os frutos na terra para a gente fazer uso, né? O alimento na terra, mas Ele nos deu a possibilidade de trabalhar na terra para fazer os frutos, né? Outras espécies, outras qualidades, vamos dizer assim,
de alimentos para nós. Isso é maravilhoso, Então, né? acho que você já começou a responder a última pergunta que eu vou te fazer para a gente encerrar. Pensando, então, que a gente está caminhando para ir para um mundo perfeito. O que é perfeito? Pode mudar? Eu creio que sim, para melhor. Eu creio que para melhor. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, Cristo veio aqui e se revelou como um de nós, assumiu a forma humana, não é? Mas quando Ele voltar, Ele vai ser o reto juiz, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, né? Ele não está mudando a sua essência como Deus, mas Ele está se apresentando agora como aquele que rege todas as nações. E quando você vai, por exemplo, para o livro de Apocalipse e observa, não é, as narrativas que fala do novo céu, você vê assim que Deus é exuberante, né? Ele não se limita a entregar uma coisa apenas bonita ou legal, alguma coisa que vai nos trazer alegria ou prazer, mas Ele faz isso assim com uma exuberância singular, a gente não consegue medir isso. Não fica você achando que a eternidade vai ser chata, que vai ser sempre a mesma coisa, vai ficar lá só tocando harpa, porque o nosso Deus é empreendedor e opera mudanças, né? Para melhor, como você falou, né, pastor? É verdade, quando estivermos no céu, nós vamos poder explorar o conhecimento através de uma mente que agora está amplificada pela glorificação que o nosso corpo recebeu, a mudança a gente vai poder física. usar toda a potencialidade que era para a gente ter usado já desde que Deus criou o homem, né? Verdade. Muito obrigada, pastor, pela sua colaboração, por ter doado seu tempo estando aqui conosco, e a gente sempre quer receber o senhor aqui, viu? Muito obrigado, Marilena. Eu que agradeço. Eu gostaria que você em casa soubesse de uma coisa. Essa sociedade está em muitas mudanças, mas saiba, Deus, Ele te ama e o amor de Deus, Ele é eterno. E Ele deseja nos dar vida e vida em abundância. Ele nos prometeu isso. Se nós vivermos, mesmo numa sociedade hipermoderna, fazendo o bom uso das coisas que ela pode nos dar, a gente vai certamente viver melhor nessa terra. Mas, finalmente, que nós não nos apeguemos às coisas dessa terra. Que nós olhemos para a eternidade que Deus nos preparou, e que nos prometeu e que está nos preparando, viu? É isso que Deus abençoe mesmo. você. E agora eu gostaria de falar um minutinho com você que nos acompanhou durante essa entrevista. Eu queria que você lembrasse que realmente nós estamos numa sociedade que muda constantemente e que isso muitas vezes é bom, mas que você aproveite todas essas mudanças que a sociedade pode te proporcionar, mas sem esquecer que algumas coisas não devem mudar. Os seus princípios devem ser constantes, seja a sociedade do jeito que for, aquilo que você aprendeu, e volte a dar valor às coisas simples da sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua família e principalmente ao seu relacionamento com o seu Pai Celestial. Fique com Deus e até a semana que vem. Olá, meus amigos, como passaram a semana? Espero que tenham passado bem e pela graça do Senhor. É provável que você tenha tido uma semana difícil, mas lembre-se, o Senhor é contigo, o Senhor é tua força. Hoje falamos a respeito do hipermodernismo, o pós-modernismo, crise da modernidade, como você bem queira entender, mas fala sobre esta vida que nós estamos vivendo, esses dias difíceis que nós estamos vivenciando. A vida hoje é muito diferente da vida passada. Hoje nós, ao mesmo tempo que temos muitas informações, as coisas se tornaram diferentes, as pessoas não têm mais aquela visão do certo e errado, não sabem diferenciar, não têm discernimento, as pessoas não têm mais uma verdade absoluta, e isto para mim é um grande sinal que nós estamos no tempo do fim, nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. E para tanto, eu desejo abrir a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo, o capítulo 3, e nós leremos o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Veja o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia começa dizendo que nós teremos tempos difíceis, e eu creio que esse tempo já chegou. Nós estamos vivenciando isso. As pessoas não amam mais a Deus. As pessoas se tornaram caluniadoras, atrevidas. As pessoas deixaram de ter a ética de cidadania, de respeitar o próximo. Pessoas matam por pequenas coisas. Pessoas tiram a felicidade de outros. Tem gente que se alegra com a sua tristeza e outros se entristecem com a sua alegria. Este é o mundo em que você vive, um mundo cruel que está nas mãos do maligno. Este é o mundo do tempo do fim. Mas a pergunta que eu tenho para você neste momento: o que fazer se nós estamos inseridos neste mundo? Como deve ser a nossa resposta? De que forma responderemos à maldade desse planeta? Meu amigo, se você estiver em Cristo, você se torna uma nova criatura. Apesar de estarmos inseridos neste mundo, nós somos filhos de Deus. E nós devemos ser uma luz ao mundo, nós devemos ser pessoas que diferenciam aonde quer que estejamos, pessoas que falam do amor de Deus, pessoas que ensinam a respeito da ética de cidadania, pessoas que ensinam a respeito de viver uma vida pelo próximo, de respeitar o próximo. Tudo isso faz parte deste contexto maravilhoso do amor que deve ser exercido, praticado na vida do crente. E minha pergunta é: mesmo você vivendo nesse tempo difícil, esse tempo de calúnia, de pessoas que não amam a Deus, mesmo você vivenciando esses propósitos negativos, tem você sido uma luz aonde quer que você esteja? Tem você falado deste amor de Deus? Tem você respeitado o seu semelhante através do poder de Deus? E eu peço a você que faça isso. Se você não tem feito, se coloque nas mãos de Deus. Pratique a bondade, pratique o amor e você terá a grande obra do Senhor na sua vida e terá a vitória. Que Deus abençoe a sua semana, que você seja repleto da luz do Senhor onde quer que você esteja. Um grande abraço e até a próxima.